que cada país tem uma história, mas a primeira coisa que eu queria saber é como que você lida com calor, chuva, frio, pintando na rua? Porque na rua, né? Na rua você está ali sujeito às intempéries do tempo. Intempéries, faz todo sentido. Por exemplo, eu fui convidado para pintar em Chicago. Chicago. Um painel de um cara considerado que é o pai do blues lá, chamado Muddy Waters, que era um prédio de 60 metros de altura. Tá. A temperatura estava menos alguma coisa, sei lá, menos 5 graus. O meu dedo congelava no frio. Nossa. E assim, esse tipo de dificuldade, cara, eu já pintei em calor intenso, mas o frio ele me paralisa, de verdade. O frio eu não consigo apertar o spray. Em Nova York também passei por essa situação. Muda o traço por causa disso, não? Ah, meu, eu dou uma regada. Assim, no caso do frio... Nossa, você mudou um pouco seu estilo aqui em Chicago, eu fiz... Exatamente, tá um pouco abstrato, né? Mas faz sentido, porque olha, o frio é infernal. Você no alto de um andaime, parece que faz mais frio ainda, né? Porque lá era no topo de um prédio que a gente pintou, né? No final tá lá o mural, o vento congelante, assim. E na rua tem isso mesmo, tem todos esses desafios, né? Já pintou com... E no começo eu tava na empolgação. Meu, convidou em qualquer lugar eu ia. Tava tipo assim, não, tem que ir, não tô nem aí se tá calor, se tá frio, se tá neve, se tá... Eu simplesmente ia e descobria na hora lá, aí que eu me lascava, né? Chegava lá e que eu ia ver, putz, meu, mas e agora, o que eu vou comer? Porque tem todas essas coisas também, e aí? Né? Hotel... Você que tinha que ver tudo. Não é glamour, né? Não, que eu digo assim... Sim. Muitos lugares, no começo, eles não davam... por exemplo, eu ia muito para festivais de street art, de pinturas em 3D. Sabe aquelas pinturas em 3D no piso? Sim, põe no chão e parece que você está em cima de alguma coisa, daquela proporção. Eu fui muitos anos para festivais ao redor do mundo. Os caras davam uma refeição por dia, o artista que se vire, entendeu? Alojamento, então tinha um pouco esse lado difícil. Eu cheguei aí para um lugar Bristol, que é na Inglaterra. Fui pintar lá. As condições que eles davam era uma barraca, pra você ter uma ideia. Uma barraca? Era um festival que tinha mais de 300 artistas e eles lidavam dessa forma. Só que como eu já tinha os meus recursos das obras, eu criava uma outra forma de... Pegava hotel e tal, mas Entendi. Eu tive que bancar muito. Qual foi o mais perrengue que você passou assim? Dificuldade? Fora do Brasil para... É que teve dificuldades diferentes, né? Dificuldades diferentes. Teve uma que eu tive um problema de saúde em uma delas, que eu fui convidado para pintar pela Madonna mesmo, né? E esse da Madonna lá no Malawi. No Malawi, a gente tem esse, do Malawi. No Malawi. Eu vou pedindo aqui, que o Thiago está com tantas imagens ali que a gente separou, então eu vou assistir. E aí, quando tava eu e o Aguinaldo, que é meu brother, quando eu cheguei lá, não, esse aí é do Benin. Esse é do Benin, também esse é do Benin, mas esse também é bem legal, depois eu falo o que aconteceu com esse daí. Mas quando eu cheguei lá, o que acontece? No primeiro dia, a gente chegou... O da Madonna é qual? O da Madonna é o hospital dela. Um hospital... Mas a imagem é a do Mandela? Não é do Mandela. É o Mandela, né? É o Mandela, exatamente. Quando nós chegamos lá, começamos a passar mal, né? Já na mesma noite, assim, começamos a ter febre e tal. Mas chegou uma hora de madrugada, que ele estava num quarto, eu estava no outro... Eu estava gritando de dor, e ele também. Então aconteceu? Vocês pegaram o quê? Pegamos um vírus que não tinha uma explicação na época, né? Aí eu tive que parar no hospital lá, ficamos dias lá no hospital tomando medicação, eu e ele. Quase morri lá nessa situação aí de um vírus que pega no ar. E aí eles me disseram, era antes do Covid isso. Antes do Covid? Antes do Covid, eu ia perguntar antes do Covid. Mas os sintomas eram muito parecidos. Que loucura. Dores fortíssimas, falta de ar intensa, não conseguia respirar, travava toda a garganta. E você fez o painel assim? E aos gritos, não, assim, eu tive que ficar alguns dias para me recuperar, mas consequência, é um dos trabalhos que eu não terminei, na verdade. Você não terminou ele? Não consegui terminar. Inclusive a Madonna estava indo para lá para me encontrar, eu tive que ir embora antes. Porque eu estava muito mal. E eu fiquei 4 meses... Poderia passar para a Madonna ainda, né? Aí ele ia ficar conhecido como o cara que passou o vírus para a Madonna. 4 meses depois, eu ainda tinha sintomas. Assim. Caramba, foi um negócio muito forte. Que loucura. E o médico não tinha explicação. Me deu coquetel, Parece um Covid tinha, mesmo. sei lá, uns 5, 6 comprimidos. E ele falou, isso pega no ar. Mas não tinha nome, nem nada.
Parece. É muito isso foi parecido. que ano? Você lembra ou não? Não lembro. Não lembro. E aí, mas... cara, você não conheceu a Madonna? Não, acabei Você não foi conhecendo. convidado Fui lá, pela Madonna e não conheceu a sorte Madonna. dela. Aí, ó. Então. Aí, É que não foi só obrigada, esse, tem outros painéis lá dentro também e tal. Mas, ó, eu ficava deitado na frente desse painel e sem conseguir me levantar, assim, ó, de tão detonado que eu fiquei. Foi a primeira vez que eu tive um problema O que você não completou? Esse daí tá completo pra você? Mas tem um outro. Mas o outro nem vai ter foto aí. O outro não deu tempo de... porque isso aí é dentro do hospital dela. Sim. E aí aqui na frente ficam as macas, as camas e tudo mais, que é o hospital pediátrico que ela construiu lá, né? Muito bonito, bem bacana. Ela bancou totalmente esse hospital aí. Você falou do outro, de Benin. O que aconteceu em Benin? Do Benin. Que é aquele outro. Não, você vê, né? Desses países todos, tem alguns bem interessantes. Esse do Benin, eu recebi uma mensagem nas redes sociais, né? No Instagram, de uma menina que mora aí, falando em português, tal. Queria fazer um painel aqui e tal. E aí, o que acontece? Ela falou... Aí eu fui trocando ideia com ela. Legal, gostaria de fazer. Que o Benin tem uma história com o Brasil, que infelizmente é uma das histórias mais tristes, né, que o país já teve, que é a respeito da escravidão. Então, todos os escravos ali, que eram capturados e tudo mais, eles saíam do Benin e vinham para a América Latina. Entendi. Então, todos que vieram para a América Latina saíram daí. Né? Inclusive, tem um local lá chamado Portal do Não Retorno, né? Mas o que acontece? No final, essa menina falou, eu vou colocar você, o cônsul vai te encontrar em São Paulo e tal. E no final eu descobri que quem queria era o presidente. O presidente? O próprio presidente era seu fã? O próprio presidente lá do país. Olha! Aí depois eu fui conversando, aí marcamos uma reunião por videochamada e tal. Uma pessoa do meu time foi até lá e ele construiu esse muro só para que eu pintasse. Só para você pintar? De 800 metros quadrados, ele fez do zero essa parede. Aí eu criei essa arte, que é uma arte com o nome Coexistência, né? Que são várias religiões juntas e tal, etc. Todos ali abraçados. Ali no meio tem a bandeira lá do Benin. E em que local? Tá no local de destaque da cidade, imagina, né? Tá na Alameda das Embaixadas lá. Então é um lugar bem bacana, assim. Olá, viajante, aqui é a Glória Vanik. E aí, gostou do corte que você acabou de ver? Então não se esqueça de curtir, comentar suas experiências e se inscrever no nosso canal. E para assistir ao programa completo, é só acessar o canal oficial do Flow News.